Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá pessoal, está no ar mais um Roma Business e hoje quem eu recebo aqui nos estúdios do Grupo Roma é a professora Franciane Baroni, que veio diretamente lá de Vitória e Rio de Janeiro, entre essas duas cidades maravilhosas, na Ponte Aérea, não é mesmo? Para conversar com a gente um pouquinho sobre ESG e Compliance. Assuntos super em alta hoje, principalmente com a questão aí da COP30, que vamos receber em novembro próximo, se Deus quiser, aqui na nossa capital, em Belém do Pará. Este podcast ele tem um oferecimento do Aqualand Park Resort, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Professora Franciane, que eu posso lhe chamar de Fran, claro, não é isso? Com certeza. Ela, antes da gente começar a gravar, ela disse, é Fran, Rômulo, é Fran. É mais fácil, mais prático, com mais certeza. informal. Com certeza. É um prazer lhe receber aqui nos estúdios do Grupo Roma e conversar sobre esse assunto tão em alta. Com certeza. O prazer é todo meu de estar nessa cidade maravilhosa, Belém. Sou apaixonada por aqui. Estava comentando antes, né, do evento começar, desse podcast, que participei do Sírio, um dos elementos mais importantes que eu coloco atribuído à minha vida pessoal e profissional foi ter participado desse evento que acontece nessa cidade abençoada. E tá aqui no ano da COP30, falar de ESG e Compliance, que inclusive é o tema de um livro que estou publicando e venho fazer o lançamento aqui na cidade, é um motivo de muito orgulho. E ser recebido por você, então eu fecho com chave de ouro a minha passagem por aqui por Belém. Obrigado. Fran, deixa eu te perguntar, para a gente começar, até para quem nos assiste, Sim, sobre esse tema um tanto importante, mas que muitos ainda podem ter dúvida. Como tu conseguirias resumir, até porque senão a gente fica falando aqui até amanhã, o que não falta é assunto sobre esse tema. Mas o ESG, resume um pouquinho para mim, para quem ainda não conhece, do que se trata. beleza. Eu vou tentar ser bem objetiva e didática. Isso. Eu sei que é difícil porque é um assunto Exato, é um bem tema muito amplo, mas vou falar uma coisa que eu vim refletindo muito, principalmente com a publicação desse livro. E o ESG, ele veio para entregar um pouco mais de gentileza para esse mundo. Nós sabemos que no mundo dos investimentos, o ESG hoje virou uma matriz de avaliação de risco. Mas o que é isso para o nosso ouvinte entender melhor e falar como que o ESG sim se transforma no meu dia a dia, na minha prática? E aí eu falo que é como a gente ser gentil com o ambiente, com as pessoas e com os processos de governança. E a gentileza é fazer o certo, porque ele é certo. E que no final nós entregamos o tal do lucro ético, que é o bem para todos os elementos que estão ali envolvidos. Então, é quando eu uso boas práticas com as minhas questões ambientais, isso no ambiente empresarial, no setor público, é quando eu tenho as melhores práticas com o time que é o mais importante, que é o time de gente, que é o social, e é quando eu utilizo exatamente elementos para controlar desvios, elementos que eu mitigo todas as práticas de fraudes, corrupções, então eu estou falando da governança. Então você imagina um mundo em que a gente respeite o ambiente, porque a gente sabe que a gente não tem plano B e nem um planeta B. É esse. Então, quando a gente fala das questões ambientais, aí envolve resíduos, a questão climática, que nós vamos discutir muito na COP. Toda COP é um encontro climático em que nós discutimos as NDCs. São as metas que cada país signatário tem que entregar para entregar um mundo descarbonizado, um mundo em que a gente faça menos efeitos antrópicos que a gente causa. Mas não é só isso. É como eu trato os resíduos, os meus efluentes, aquilo que eu produzo. O time de gente é como que eu faço essas pessoas serem tratadas com muito respeito, com muita saúde. E hoje, com a mudança da NR1, entra no jogo não só risco físico, químico, biológico e ergonômico. Hoje entra o risco psicossocial, a mente. Como que esse trabalhador
está dentro do meu ambiente. Envolve todo o ser. Todo o ser. E a governança abraça isso tudo. E a governança, quando abraça isso tudo, dá aquela sensação, e realmente não é só sensação, é segurança de que tudo isso que a gente está fazendo não é uma palavrinha que nós usamos muito dentro do ESG, greenwashing, lavagem verde. Fingir ser alguma coisa, ter uma máscara de bom, de gentil, mas por trás ser enquadrado em práticas antiéticas, corruptivas, que isso destrói um capital, Rômulo, que eu falo que é o maior do negócio, que é o capital de reputação, é o seu nome, é aquilo que as pessoas acreditam. Isso vem de mais do que uma estratégia de marketing bem arrojada. Na verdade, puxando para essas questões, o ESG é uma plataforma de marketing muito importante, porque o cliente quer se conectar, e a gente vende emoção. Então, o ESG, quando você trata gentilmente todos esses flancos, você acaba se conectando porque a gente anseia por verdade. A gente já está sobrecarregado de questões atribuladas e o consumidor, o cliente e os stakeholders, o fornecedor, todo mundo quer uma relação ganha-ganha, em que você ganhe e eu também. O ESG vem entregar isso para esse mundo. É o mais saudável. E é o mais saudável. E é um caminho em que, no final, você inicialmente falando, a implantação pode ter um custo um pouco maior, mas se você começa a pensar no ESG desde a base, você percebe que isso vira uma prática que se adere ao momento do médio e do longo prazo. Estou falando de base, eu posso falar que também, de certo modo, começa dentro de casa? Perfeito. Exatamente. Eu termino uma disciplina que eu dou chamada ESG, dentro dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, que eu digo o seguinte: não adianta a gente ser ESG nas empresas se dentro do nosso núcleo familiar nós não somos ESG. Perfeito. Nós não somos ambientalmente corretos, nem socialmente, tratando o nosso núcleo, que é o mais importante, que é o familiar, de maneira equivocada. Então, o ser humano, ele não é um ser humano dual. Ele vai para casa e vai para o trabalho, ele veste. Não, ele é a mesma pessoa. Então, tratar exatamente com o ESG as pessoas em casa, gentilmente, fazendo o correto porque é o correto, isso reflete no mundo do trabalho e na sociedade, que é um pedacinho desses elementos. Então, você acertou em cheio. E na tua visão, qual é a principal importância do ESG dentro da gestão de uma empresa? Alinhamento estratégico. Hoje, no board da empresa, se o empresário não tiver um conhecimento sólido sobre ESG, ele vai tentar acertar e pode errar. Vou dar um exemplo aqui. Um grande banco tentou exatamente criar uma situação de falar só e somente dos gases do efeito estufa, que é um tema que está abraçado pelo ESG, mas não é só isso. ESG é um tema muito amplo que envolve as questões ambientais, sociais e de governança. Então, esses três temas. Esses três temas juntos, mas aí esse banco foi fazer uma segunda-feira sem carne, induzindo com que as pessoas do banco não consumissem carne para evitar as questões climáticas de gases do efeito estufa, achando que estava entregando ESG. Só, Rômulo, que ele esqueceu de olhar o que é matriz de materialidade. Então, são conceitos técnicos que essas pessoas precisam ter. Então, é a hora de nos debruçar e estudar um pouco, porque a materialidade envolve qual o ponto que é mais importante no meu negócio. A materialidade para um banco é uma, para uma rede de TV é outra, para um hotel é outro. Então, o ESG, através da matriz de materialidade, é uma roupa de alfaiataria que eu costuro no corpo. Tanto de um setor, por exemplo, siderúrgico, um setor de comunicação, um setor de TI. Ao longo prazo. Que vai te dar base para o longo prazo. Tá. Este banco instituiu a segunda sem carne, sabe o que reverberou? Reverberou como perda de reputação, porque toda a carteira da bovinocultura falou que ia sair. Porque desde 2011 essa bovinocultura já é sustentável, porque vende para o mercado internacional. E aí o cliente falou bem assim, nossa, como é que eu vou ficar em um banco que não conhece o seu cliente? E eles perderam uma carteira inteira por conta de um movimento estratégico de querer falar de uma temática sem conhecer. Então, eu vou incitar aqui. Todo mundo precisa colocar o ESG em prática, mas antes, conheça, estude, porque essa forma do banco atuar, há um tempo atrás, fez com que ele perdesse clientes de uma cartela poderosa e perda de reputação, porque eles tiveram que vir a público pedir perdão pelo fato equivocado, por falta de conhecimento. Então, esse livro, inclusive, né, eu digo que é um livro muito didático, que nos coloca no início da jornada ESG, porque a gente fala a mesma língua. Porque um conhecimento que não é disseminado é um conhecimento que é meu.
E o conhecimento ele precisa estar em todos os cantos. E essa é a função do ESG, dar essa possibilidade de acesso democrático. O ESG é de todos nós, mas a gente tem que ouvir, estudar, algo mais. Esse podcast aqui funciona muito para isso, para que a gente possa incitar a curiosidade de pessoas, profissionais, que precisam colocar isso na prática. Varia de acordo com o nicho de atuação, com o que a sua empresa de fato desempenha, da atividade desenvolvida. Agora eu percebo que muitas empresas estão já incorporando a questão do ESG em suas atividades, até na questão dos colaboradores, trabalhando essa questão a fundo. Perfeito. Mas eu te pergunto, em relação como levar aos cidadãos, Sim. digamos, de modo geral. Perfeito. Quando você coloca as questões de empresa... Como isso reflete? Refletindo, né? A empresa hoje, ela não pode pensar só dentro dos seus muros. Hoje, o serviço e o produto tem que estar totalmente envolvendo a sociedade do entorno. Exatamente essa pergunta. O que a empresa faz, então, que abraça o que nós chamamos dentro de ESG de externalidade negativa? O que a empresa, a padaria do Seu Joaquim, tem neste bairro, fazendo aquilo que ele faz como algo para abraçar alguma externalidade negativa? Isso, porque eu tenho a minha identidade, porém eu preciso meio que abraçar o externo. E de como que que forma? eu faço isso não saindo fora do meu escopo de atuação? Exato, Pois eu perfeito. sou uma padaria, vendo produto de alimento. Eu vou fazer, então, um mapeamento de dores. Quais são as dores que esse bairro, que a região possui? E eu trago as dores para dentro do meu negócio e dentro da minha matriz de materialidade eu penso assim, se eu sou uma empresa de alimentos, como que eu posso atuar sanando alguma dor deste local? Então, eu estou dando um exemplo da padaria, porque lá na empresa de capital aberto, o ESG virou métrica de mercado, virou indicador de bolsa de valores. Easy B3 tem o indicador ESG, indicador GPTW, que é Great Place to Work, um lugar lindo, maravilhoso, ótimo para trabalhar, e assim por diante. Mas como que essa empresa ela sai dos muros e entrega um valor para a sociedade? Toda empresa que coloca o ESG em dia e coloca isso de verdade, a sociedade que está no entorno observa e fala, isso é um lugar bom e eu quero trabalhar. Então, retém talento, atrai talento e cria um nome que nós chamamos que é licença social para operar. Você sabe como que é? É quando eu visto a camisa da empresa igual um time e defendo. Aqui é a minha empresa. Quando a gente cria essa conexão eu sou feliz ali. Eu sou feliz ali e essa minha empresa, ela funciona porque olha o que ela fez para o município, para o bairro, para onde ela opera. Ela não pensa só e somente nos funcionários tem e no negócio. representatividade. Ela transcende. E isso é uma grande política de atração e retenção de talentos, porque hoje a gente vive um apagão de mão de obra, Rômulo. E o ESG trata isso. Porque se você trabalha essa plataforma muito de verdade, de forma transparente, as pessoas vão querer ficar com você. Ah, mas isso é problema geracional. O ESG quebra a questão geracional porque conecta as pessoas, porque todo mundo é gente. Todo mundo quer fazer a diferença nesse mundo, nessa vida tão passageira. E o ESG entrega isso. Agora, em contrapartida, também existe a situação do compliance. Claro. Que cada empresa segue uma determinada linha, estrutura uma Perfeito. determinada linha. O compliance nós chamamos de linhas de defesa. Primeira, segunda e terceira. O compliance está ali junto com a controladoria, dando esse suporte para que... o compliance, primeiro, o que é, né? Vem do verbo to comply, cumprir. Então, eu tenho uma norma, eu preciso cumprir. São regras. Pronto. Porque aí todo mundo sabe o que seguir. Então, é um código de ética e conduta que deixa todo mundo sabendo o que pode e o que não pode. É um canal de ouvidoria, é uma investigação interna. E aí entra o controle interno e o compliance. Imagina assim, uma caixa de ferramenta. Eu quero consertar alguma coisa, eu vou pegar a caixinha do compliance. Dentro da caixinha tem várias ferramentas. Uma delas é o código de conduta, a outra é o controle interno, a outra, ouvidoria. Então, todos esses elementos são caixinhas de ferramenta que vão consertar o que nós chamamos de governança, que vão manter a governança. E na letrinha do ESG, o ponto quente é a governança. Porque sem essas regras, sem essas métricas, aí você vai falar assim, mas Fran, governança é só para uma empresa grande ou de capital aberto. E eu digo que a governança é para a padaria do Seu Joaquim, que quando cresce, começa a pensar assim, nossa, eu só estou apagando fogo, fogo, fogo. Se todo empresário que estiver me ouvindo agora tem sensação de estar apagando fogo ou enxugando gelo,
está falhando no ESG na ponta que é a letra que mais conecta o ESG, que é a governança. Falta de normas, processos e confiança para pessoas que são confiáveis em executar os processos. E muitas empresas têm dificuldade. Muitas. O arcabouço da governança como uma empresa grande... De seguir essa linha, de certa forma. Cultura. Cadê a cultura de confiança, de treinamento, de colocar para as pessoas que aquilo é importante para elas? Porque se aquela empresa sucumbe, falha, ela também perde um local de trabalho. Eu acredito, Rômulo, que o ESG mostra uma relação que era tão assim dicotômica. Um lado o empresário, o monstro comedor de criancinhas. Do outro lado, aquele funcionário fragilizado. Na verdade, o ESG mostra que está todo mundo dentro do mesmo cenário. A relação é ganha-ganha. E isso é muito interessante porque práticas, por exemplo, de vendas, de comércio, em que um lado quer ganhar, ele ganha uma vez só. E ESG é manter esse ganha-ganha para que eu tenha longevidade na minha relação. O Rômulo e toda a estrutura que está aqui quer ganhar sempre de um cliente. E o cliente quer ganhar sempre com a sua parceria. Mas se isso não for balizado pela coerência que o ESG nos dá, é uma vez só que você faz negócio. E isso corta o que nós chamamos de longo prazo. Cortar o longo prazo, você cortou, então, o ESG. O ESG é sustentabilidade na linha do tempo. Agora, Fran, eu tenho uma dúvida que eu acredito que muitos que nos assistem possam ter também. Essa questão do ESG, do compliance, há uma dificuldade maior em relação a empresas familiares, empresas públicas ou determinadas grandes empresas multinacionais? Há diferenças em relação a isso? Todo lugar tem seus desafios peculiares. Você citou da questão das empresas familiares. Qual que é o nosso grande calcanhar de Aquiles nas empresas familiares? Como buscar o equilíbrio em relação a isso? Sucessão familiar é o grande problema da governança dentro que o compliance faz essa governança ficar estruturada. Sucessão familiar é o problema na empresa familiar. Quando eu falo de empresas menores, o problema é estrutura e capital para você fazer um elemento de vistoria, de compliance, porque você não tem exatamente uma estrutura de capital para ter essas caixinhas. Setor do controle, setor da auditoria. Então, você meio que atribui muitas funções para o dono, para o empresário, mas tem como fazer isso. Agora, numa grande empresa, o problema, apesar deles terem estrutura, o problema também sempre vai existir. Hoje, inclusive, com o advento da IA, como é que a gente faz o controle de várias notas fiscais, PDFs, QR Codes, que eu posso modificar no meio do caminho? Como é que o controle faz essa avaliação? E aí entra o compliance, entra a ética, entra o propósito, porque a gente começa a ter que rastrear na origem. Porque nesse meio do caminho, eu posso ter práticas fraudulentas, corruptivas. Então, perceba o seguinte, sempre a minha plataforma vai ser, para que nós tenhamos o ESG em compliance, eu tenho que ter uma base ética e de propósito muito forte. Porque no meio desse caminho, todos os elementos têm desafios. A grande empresa, a média, a pequena, a empresa familiar, todos nós temos desafios. Mas você não acha que na empresa familiar acaba sendo um pouco mais desafiador? Muito mais. Pela questão de todo mundo querer opinar, dar palpite. E a passagem de bastão do pai para o filho é algo muito fundamental. E aí, sucessão familiar, conselho de família, para a gente tentar separar as questões familiares das questões da empresa. Isso. E uma passagem assunto um tanto delicado. Muito delicado, e o ESG cuida muito disso, porque um dos princípios é a sustentabilidade no tempo, econômica e financeira, não só ambiental e social. E aí, fazer esse processo de sucessão tem que ser algo trabalhado desde pequeno. Ah, mas vem cá, eu nunca fui trabalhado desde pequeno, vou ter que assumir isso agora. Existe todo um caminho, né? Hoje, inclusive a FGV tem um time de sucessão familiar que faz um trabalho fantástico com relação a isso. E é importante porque a empresa deu muito sucesso com o pai quando o filho assume, até a estrutura se acomodar. E isso é uma pressão muito grande. Vamos lá, ser herdeiro não é fácil. E a mentalidade. Com certeza. E aí, alinhamento de ideias, alinhamento de estratégias, até para o time entender essa passagem de bastão, faz parte da longevidade que o ESG busca. Diz que nem todos também têm perfil. Não tem. E aí, avaliar essa questão de perfil. Ser herdeiro é uma coisa, né? Ser sucessor é outra. Perfeito. Perfeito. Você diferenciou muito bem herdeiro e sucessor. Agora, assim, num ano tão importante para Belém,
com a vinda da COP30 para a Amazônia, principal bioma aí da Terra, respira a natureza verde. Como o ESG pode, de certa forma, influenciar na mudança da mentalidade de muitos que passarem por aqui e não só dos que já vivem também? Olha, Rômulo, eu digo que Não tão desafiador, hein? é muito desafiador. A COP30, quando foi anunciada que a COP30 seria em Belém, eu me recordo claramente, eu estava numa sala aqui na FGV, e há 3 anos atrás eu falei assim, olha, nos bastidores, já havia um grupo temático discutindo isso aqui no Brasil, inclusive lá na USP, e eles diziam assim, olha, Belém vai ser a sede. Quando eu citei isso na sala de aula, eu lembro que foi um burburinho muito grande, e aí alguns alunos disseram assim, mas professora, a gente não tem essa estrutura adequada para receber o mundo. Eu falei assim, como a COP3 não tinha em Kyoto, que era o lugar mais poluído do mundo. Mas o mundo voltou e olha como é Kyoto hoje. Então, Belém vai ser a nova Kyoto em termos de se reinventar, de se reestruturar, oportunidade. Sim. Há 3 anos atrás. Me lembro quando saiu a decisão de COP30 em Belém, né? A gente segue os alunos na rede social. Sim. Eu falei, viu? Não falei, professora. Eu falei, não, porque a gente vai acompanhando essa temática. Quando o COP30 vem aqui para o nosso cenário de Belém, vem com algumas questões que não foram resolvidas da COP29. Questões financeiras, climáticas foram colocadas aqui. Tem temas super importantes. Então, aqui vai ser um caldeirão de discussões maravilhosos. Então, assim, os chefes de Estado que vão vir aqui, os países signatários, eles vão estar muito empenhados em resolver algumas questões pendentes de algumas COPs. Mas o que Belém ganha com isso? Belém ganha exatamente assim. Eu só vejo ganhos, porque olha só o tanto de investimento que nós... Tem algum transtorno? Tem, mas é natural, porque o legado da COP vai ficar. Sim. Essa infra, esse movimento, ele vai ficar. E é muito interessante criar uma consciência, principalmente para os empresários, para os negócios da COP, porque a COP vem e vai. Uhum. Equalizar e equilibrar a forma que a gente trata essas pessoas. A gente conversou um pouco no off, eu gostei muito do que você falou. Isso mostra muito a característica deste grupo, que você representa tão bem, Rômulo. Você disse de uma questão relacionada ao evento e falou, eu não posso fazer isso porque eu não estou sendo justo. Sim. Você falou de uma situação específica sim. E eu não posso ser justo porque eu estou priorizando só um tipo de população. E eu não vou ganhar só com a COP, eu vou ganhar sempre. E isso me incitou a falar aqui, nesse momento, de que você tem uma visão super alinhada ao ESG. Porque você não quer ganhar sempre uma vez só. Você tem que ganhar sempre. Então, será que a minha precificação do produto para uma COP, ela vai se aderir? Ou eu vou ver assim, poxa, o cara não foi muito honesto. No ano da COP eu paguei X. Exatamente. 3X. E aí depois veio a COP, o produto foi X pela metade. Será que ele foi justo comigo? E a gente tem que pensar que pós-COP é um momento em que nós vamos respirar e a gente precisa manter em constante crescimento. As parcerias ficam. Parcerias ficam. Então, é uma oportunidade, nasce toda uma estrutura e uma cadeia de empregos voltados para esse negócio, e vocês estão se preparando sim, eu vejo, né, a rede hoteleira de turismo, tudo vai crescer com a COP, tudo, exatamente tudo. Mas eu penso muito no pós-COP. Será que eu estou pensando no pós-COP? Porque isso é a matriz de risco. Então, eu estou pensando no presente, mas e depois? Como é que eu vou acontecer? Essa estrutura de custo vai se adequar para algo que talvez eu fiz um empreendimento, pensando num break-even point, que a COP vai me entregar, certamente a COP vai entregar para todo mundo, o break-even, a margem, e depois. Então, fazer uma análise de cenário exatamente COP e pós-COP, para que a gente não tenha uma implosão desses investimentos e dessas oportunidades. Isso é pensar em ESG. Isso é pensar em estratégica. Materialidade fala para você quais são os pontos principais. E risco fala da sustentabilidade ao longo do tempo. E ESG é estratégia pura. Ou seja, tudo envolve ESG. Tudo. Não, se você me jogar qualquer pauta e você perguntar... quase tudo. Quase tudo. Mas esse quase é muito pequeno, tá? Tudo a gente consegue. Mas é bom porque tá mais pro tudo. E tudo. Rômulo, mas eu preciso despir na verdade, uma visão muito enviesada, estigmatizada, que ESG é só abraçar a árvore e só falar de clima, de gases do efeito estufa. Não, ESG é muito amplo. E os gases do efeito estufa, a questão climática, tá no meio disso tudo. Sim. Mas será que para o meu negócio é tão mais importante?
uma empresa de siderurgia, falar dos gases do efeito estufa é muito mais importante, talvez, do que um escritório de contabilidade, do que um supermercado. Então, a gente precisa entender essas questões para que a gente possa atacar exatamente aquilo que nos dá o retorno, tanto de agregar valor e tanto de voltar um lucro ético e que a população entenda, poxa, eles estão delegando para uma causa que é deles. Vamos lá, uma empresa a gente fala do crescimento do mercado pet. O mercado pet, se ele pensar em gases do efeito estufa, ele resolve ali dentro do ambiente dele, eu costumo dizer que em 2 palitos. Mas o que ele pode fazer para um problema que está em volta da sociedade? Será que aqui em Belém não tem animal abandonado? Será que aqui em Belém esse animal não é um foco de antropozoonose que sai distribuindo doenças que passam do animal para o humano? E como que essa empresa PET consegue solucionar? É ajudando uma ONG, uma OSIP, ou ele fazendo um sistema de doação? Cadê o planejamento tributário? Porque só doação, por si só, sem retornar um lucro ético para a empresa, é filantropia. Filantropia não é avaliada como ESG. Filantropia é uma doação que não tem retorno nenhum. Então, assim, são alguns elementos que a gente precisa realmente estudar nesse planejamento tributário que entra dentro do econômico, porque o ESG ganhou mais uma letrinha agora. Double ESG, ou seja, econômico, ambiental, que é o environmental do inglês, social e governança. Porque essa questão econômica ela é importante, porque envolve todos. Para eu fazer o bem, eu preciso ter um arcabouço financeiro sustentável. Então, entender a cultura daquele lugar, daquele espaço. E o que precisa, como faz. E eu preciso me manter vivo, preciso pagar meus impostos, preciso honrar os meus funcionários, eu preciso manter as contas em dia, eu preciso vender um produto que tenha recompra, fidelização do cliente. Isso é ESG. NPS, avaliação de fidelidade do cliente. A métrica S do ESG. Quando a gente olha que uma empresa é fiel, significa que ele está se conectando com o seu cliente. Se o cliente volta à recompra e ele fala, eu não vou em outro lugar, eu quero ir ali. Então, você já carimbou o selo ESG de fidelidade. Olha só como é que a gente vai para outros meandros. Agora, para terminar, eu gostaria que você... Eu sei que é muito bom, tem muito assunto para a gente falar, mas a agenda em Belém tá grande, mas né? Você nos incita a falar mais, tá? Você deixa a gente muito à vontade. Então, que bom, obrigado. Você faz a gente falar além do necessário. Eu queria, na verdade, que você se dirija a quem nos assiste, dê um insight de como quem nos assiste pode entender mais sobre esse mundo do ESG, que não dá para ser resumido em tão pouco tempo aqui num bate-papo de podcast. Não dá. Então, eu gostaria que você desse assim uma sugestão para quem se interessou pelo tema, gostou do que nos acompanhou até aqui e gostaria de aprofundar nesse assunto tão importante, principalmente neste ano de COP. Só não vale dizer para ler o teu livro, que isso todo mundo já sabe, né? Exatamente. Ó, o Rômulo ele tirou a minha primeira resposta, mas ele já deu. Mas a segunda eu vou... Brincadeira da parte, o livro é bom, vale a pena. Vale sim. A sua cópia já está ali, o seu exemplar já está ali assinado. Agora, tirando a parte do livro, eu não posso desvalorizar nunca e deixar de ressaltar o poder transformador que a educação tem na vida de qualquer ser humano. Como professora, pesquisadora e empresária que sou, todas as vezes que eu tive alguma dificuldade, quem me entregou a solução foi um banco. E esse banco é o banco da cadeira da escola. Então, eu não vou falar do meu livro, mas eu posso falar dos MBAs, da educação fundação que eu represento. Com certeza. E isso não é somente uma venda, é um investimento que tem um retorno direto. Porque é uma das disciplinas que eu trabalho dentro do cômputo dos MBAs, né? Uma como governança corporativa, no de finanças, a outra ESG, no gestão empresarial, que dá uma visão pro empresário do que fazer no seu negócio. A gente entende o que é e lá a gente sai com o ferramental. No ambiental você faz isso, no social você faz isso, na governança você faz isso, muito prático. Então, estudar é o primeiro passo, inclusive a ABNT, com a prática recomendada 2030, eu sou revisora dessa prática que está saindo quentinha agora, com algumas alterações. Ela coloca uma escadinha de 7 andares, 7 degraus. E esse primeiro degrau é conhecer, estudar. Não dá para a gente se ingrar em um oceano sem bússola.
porque esse navio vai ficar perdido. Sim, Então, educação é tudo. Tudo é educação. Depois da educação, é tentar consumir e entender qual que é o seu negócio. Comunicação, quais são as melhores empresas de comunicação que estão em destaque. Índice, quem é em primeiro? Eu sou da educação, quem é em primeiro? Benchmarking, quem está fazendo, quem está se destacando, porque ali você vai colher ideias para adequar a região, as suas questões que são, eu costumo chamar de questões idiosincráticas, peculiares ao seu negócio. O que vocês têm aqui pode ser diferente do que acontece no Rio, mas o que dá para fazer com a questão regional? Então, primeiro, educação. Segundo, olhar os principais players, que o seu concorrente é o seu maior fomento de insights. E às vezes a gente não quer olhar, tem que olhar. O concorrente, ele nos ensina muito. Então, acredito que a educação, junto com esse bench, e aí depois, é um termo que a gente utiliza bastante, que é passar sebo na canela e caminhar. A gente só faz essa jornada colocando o pé na estrada. O errado é quem não começou e quem está resistente. E ESG não é modismo, não é uma onda, é algo que veio para ficar e está imbricado em todos os meandros de uma empresa. Se você me falar qualquer coisa, eu falo, isso é ESG e respaldo por quê. Então, não tem como fugir. Tá, aqui a gente tem que realmente praticar e a gente vai colher os louros da vitória, tenho certeza. Quero ver quem pratica realmente o ESG e fale assim, Fran, não tive retorno com isso. Pode mandar um e-mail, pode postar e me marcar, eu reposto. Eu desafio você. Melhor feito do que perfeito. Perfeito. É o feito do que o perfeito do que o não feito. Olha lá. E assim a gente termina esse podcast. Uma honra receber a professora Franciane Baroni aqui nos estúdios do Grupo Roma. E, em resumo disso tudo aqui, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E ninguém tira de você. Nunca tira. Conhecimento só acrescenta. E eu percebi uma coisa muito importante no Rômulo, que eu gosto muito, que é isso que você tem no olho. Sangue. Brilho. Você está fazendo esse podcast com muita que bom, vontade. Obrigado. Então significa que o assunto, com certeza, é um assunto que é prática já aqui Quando na a gente instituição. faz o que gosta, ama. É tranquilo. É ESG. Não é um trabalho. Porque gente feliz dá é resultado. Um prazer. Gente feliz dá resultado. É gente engajada. E é o S do ESG. E juntos somos mais fortes, olha lá. E um brinde. Um brinde. Aê. Obrigado, pessoal. Este podcast teve um oferecimento da Colônia de Parque Resort, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Ficamos por aqui. Espero que esse tema tão importante na atualidade, ESG e Compliance, aqui com a professora Franciane Baroni, tenha esclarecido um pouco das suas dúvidas sobre o assunto. E fique ligado, porque nós estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Roma, também no portal Roma News, www.romanews.com.br, pelas rádios Roma FM Belém, interior do estado, onde e quando você quiser, com a credibilidade e a qualidade que você merece. Muito obrigado. Até já, pessoal. Valeu!